Quem tinha falado a questão que a menina parece um tubarãozinho? Foi eu. Então, Lucas, a gente atendeu durante muito tempo uma criança aqui na clínica, né, que depois virou até moça. Ela tinha 32 extranumerários. A mesma quantidade de dentes, né? Isso assim, ela sofreu muito, porque muita coisa, muita cirurgia, ela fez várias, né? À medida que a gente começou a atender, ela tinha dentes descidos. Não, sequela não, Carlos. Ela foi submetida a muita cirurgia, né? Porque quando eu fiz a primeira panorâmica dela aqui na clínica, ela tinha descidos, permanentes e extranumerários. E aí, até a gente saber também qual era extranumerário, um laudo muito difícil, né? E aí, depois, foi extraindo. Ela foi tratada por um profissional muito bom, um colega muito bom aqui. E aí, fez algumas cirurgias de remoção, né? E graças a Deus deu tudo certo. Mas tem paciente que tem muito, né? E tem muito paciente com agenesia, né? Tem até um caso da filha de uma amiga minha. Essa amiga minha é até engraçada, que ela tem 4 filhos, aí todo mundo fica brincando com ela, né? Porque é um preconceito danado, né? Hoje em dia parece que só é permitido ter 2 filhos, quem sabe um só, e quem sabe se puder dividir o filho com o vizinho, melhor ainda. E ela tem 4. E a filha dela caiu no clube, naquele escorregador lá, e o dente 11 avulsionou inteiro, né? Eu até estava na fazenda no dia, foi uma outra amiga nossa que atendeu, reposicionou o dente, mas não deu certo, reabsorveu muito rápido a raiz. E aí, nesses exames do tratamento dela, do acompanhamento, a gente descobriu que ela tinha perdido o dente 11 e tinha a agenesia do 12. Pensa, que situação, né? 2 implantes aí. Tá sob tratamento, tá com prótese provisória, né? Uma prótese horrível que é quando o paciente perde o dente. Tem que colocar aquelas pererequinhas, eu não sei se vocês sabem. A gente fala popularmente pererequinha, né? Uma PPR provisória, que não tem grampo, não tem nada, porque não pode prender nada, né? No paciente. E aí, uma situação terrível. Aí eu brinquei com ela no dia, falei, você fez tanto filho que não sobrou dente para todo mundo. E aí vai e ainda perde, né, no escorregador lá, o dente avulsionou inteiro. Uma pena. Então, do mesmo jeito que tem extranumerários, tem agenesias, pacientes com menos dentes. Vamos lá, então, para o caso 13. Agora a gente já está falando da técnica de Clark para endodontia, né? Para dissociar as raízes. Eu faço uma radiografia e me deparo com essa situação, né? Um dente com lesão, e aí eu preciso investigar melhor se os 2 canais estão obturados, né? Se tem uma deficiência, eu olho aqui e desconfio que tem uma deficiência de obturação, uma possível lesão, quero saber qual o canal que não está bem obturado, e aí a técnica de Clark pode me proporcionar isso. E aí, olha, eu vim para mesial, concorda? A região examinada, qual região é essa? Professora, eu não estou entendendo essa imagem. O que a gente está querendo analisar nela? De canino. Não. Peraí, é pré-molar. Segundo pré-molar e primeiro molar. Então vamos conversar, assim. A Larissa não entendeu. Tá certinho, Eliabe? Eu fiz essa radiografia, né? E me deparei com um dente. Vamos laudar, né? Então vamos laudar. Tá, Larissa? Para você entender. Tem um dente aqui, que é um pré-molar. E a gente chama esse dente de pilar. Por que ele é pilar? Porque ele sustenta uma ponte, um pôntico, um dentinho. É isso que eu vou explicar agora, hein, Carlos? Ele sustenta o dente, ó. Aqui é o dente 14, né? Como bem falou o Eliab.
O dente 15 está ausente. Então, o que foi feito? Uma prótese fixa. O que é uma prótese fixa? É um dentinho sustentado por outros 2 dentes. Então, essa coroa aqui é chamada coroa tipo pôntico. Ela é uma ponte entre os dois, ó. Entendeu? Aqui é um dente que substitui um dente ausente. Então, esse dente está grudado nesse através desse. Entenderam? Entendi. Então, tá bom. Só que aí eu fui laudar esse dente, né? Esse dente 14 aqui. Provavelmente o paciente veio com um problema que ele estava sentindo dor nesse dente 14. E aí eu me deparei, ó, me parece que tem alguma coisa errada aqui. E eu preciso de mais informações. Então, a técnica de Clark me ajuda nisso. Será que tem uma lesão aqui? Eu estou olhando para os 2 canais, ó, parece que está obturado, está tudo certinho. Mas a técnica de Clark vai me ajudar a entender. Tá bom. Não é fratura de lima, tá, Carlos? São 2 canais, ó. E aqui, ó, tem um núcleo, né, intracanal, pré-fabricado, ele parece um parafusinho e ele é de fibra de vidro. Por isso que ele não é tão radiopaco igual esse aqui que é de metal. Mas vamos voltar ao dente 14. E aí eu preciso de informações. E sempre que eu preciso de informações sobre essas raízes dos premolares, uma das indicações da técnica de Clark é isso. Eu dissociar raízes de dentes posteriores, né? Eu fazer dissociações, separar as imagens. Então, eu fiz a técnica de Clark para enxergar. Olha como aqui me dá mais informações. Vocês concordam? Ó, aqui está uma raiz em cima da outra. Quase não vejo nada. Agora, eu já vi, ó. Tem uma das raízes que tem um núcleo, né? Um núcleo intracanal. Ela está bem obturada e não tem lesão. Eu consigo enxergar a lâmina dura praticamente intacta. Talvez tenha um probleminha aqui nessa lâmina dura, mas ela está praticamente perfeita. Agora eu vejo uma outra raiz que está problemática. Olha, o canal não está bem obturado e não alcança próximo do ápice da raiz, né? Olha que esse aqui está bem próximo do ápice, ó. Esse aqui está bem próximo do ápice, esse aqui está aquém. E tem uma lesão associada. Todo mundo concorda com isso? Sim. Então, tá bom. Então, essa técnica de Clark aqui não é mais para aquilo que a gente estava falando, para localizar objetos, é para me dar mais informações. Fez esse tanto de canal, Carlos. Parece, sabe o quê, né? A piadinha sobre isso. Que é a Sky, né? Tem um monte de canal. E aí, o que acontece? É uma piadinha sem graça mesmo, né? Porque não é legal a pessoa fazer muito canal, não. Pesado, muito pesado. Maldade. Tá vendo que eu sou maldosa? Humor negro aí na alta. Humor negro, né? Mas tem piadas piores sobre isso. Então, o que acontece? Agora, então, eu consegui diagnosticar. Mas então vamos piorar a situação? Qual raiz aqui que é a vestibular e qual que é a palatina? Vamos chamar essa de raiz 1 e essa de raiz 2, tá bom? A uma é palatina e a outra é vestibular? Isso. Nossa, por quê? Porque foi para mesial, a um também foi. E a outra foi ao contrário. Olha só, Lucas, mereceu 10 demais. Desse jeito, então. Nem precisa explicar, né? O Lucas já explicou. A1, olha o dente, ó, foi para mesial, ó, encostou, a gente radiografou, né? Saiu daqui, veio para cá, veio para mesial. Então, ela sobrepôs o canino. E a 2, ela foi mais para distal, então ela é a vestibular. Quando acompanha, é a palatina. Quando vai ao contrário, é a lingual, é a vestibular. Todo mundo entendeu?
Entendi, mas tem como repetir aí a tarefinha? Tem. Vamos lá, então, organizar a tarefinha. A técnica é técnica de Clark, né? A região examinada, dentes 14 e 15. Raiz 1 para palatina, raiz 2 para vestibular. Hora que você... Professora, tem que repetir de novo, a internet está muito ruim. Repito, técnica de Clark, região examinada, dentes 14 e 15, raiz 1. Aí coloca entre parênteses aí núcleo, né? Para saber que a raiz 1 é a que tem o núcleo. Ela tá por palatina. Raiz 2, lesão, entre parênteses. Tá por vestibular. Certo? Bora passar o caso? Vou me fechar aqui para ficar melhor. Qual região que é? Região de. Acho que são, só respondendo, Carlos, aqui, acho que são 23, Carlos, mas os outros são mais rápidos. A técnica de Clark que é mais enrolada. Região? De molares. Hã? Eu estou analisando a do meio para a esquerda. Então, a gente está analisando esses dentes aqui, ó. Ah, tá. É região de premolar direito. Premolar. Premolar direito. Que número? Não, Carlos, dá 36 não. É 15. radiografia. 24 e 15. Hã? Ou 24 e 25. 14 e 44, 45. 45. 14 e 15. Gente, pré-molar superior. O 15? 14 e 15. Esse espaço aqui, Carlos, é um dente ausente. No caso, o 16 está ausente. Uhum. Certo? Então, a região é 14 e 15, o 16 está ausente. E aí, então, agora a gente vai analisar o premolar, né? Na radiografia, a gente viu aqui, ó, que tem uma perda óssea periodontal. Então, a gente vai fazer outras radiografias para avaliar um pouco essa perda óssea, né? Então, eu vejo que aqui, ó, eu fui para distal, né? Na disto radial, eu vejo que tem uma perda óssea quase idêntica, né? Aí, na média, olha que me deu uma informação melhor, né? Eu vi melhor. Então, a técnica de Clark não é só para localizar, não. É para me dar mais informações, eu entender melhor as reabsorções, os canais radiculares, né? As fraturas. Sim? Aqui a gente nem precisa muito localizar raízes, né? Porque elas estão bem parecidas, mas olha aqui, ó. Essa raiz, quando eu fui para distal, ela veio mais para mesial, né? Então, ela é a vestibular. E essa aqui é a lingual. Tá vendo que a lingual é um pouquinho mais comprida do que a vestibular? Uhum. Aí vamos analisar aqui, ó. Eu vim para mesial. Essa aqui veio para distal, a vestibular, tá vendo? Uhum. E quando eu vim para mesial, a mais comprida, que é a palatina, veio junto. Aí tem que colocar que ela tá fraturada, professor. Aqui, parece que é uma fratura, né? Eu não sei quem falou, mas pode ser também uma recidiva de cárie da restauração.
Eu colocaria mais como recidiva da restauração. Aqui tem uma restauração, ó. Aí tem que sondar, investigar clinicamente, né? Nesse outro dente aí, essa bolinha é o quê? Ah, muito bem, Lucas. O que vocês acham que seja essa bolinha? Lá no meio da raiz, abscesso? Lesão no canal, hein? Fraturou? Então, a gente já falou disso, né? Mas vou falar de novo. É uma reabsorção radicular. E aí, aqui a técnica de Clark serve também para eu entender se ela é interna ou externa. E me parece muito que ela é interna, porque olha aqui, o dente estava aqui, né? Ela está bem em cima do canal, não está? Bem junto do canal. Quando eu ando muito, ela continua junto do canal. Quer dizer que ela está junto do canal mesmo, colada no canal. Ela não se movimentou em relação ao canal radicular. Continua no mesmo lugar. Então, ela é uma reabsorção radicular interna. O que é a reabsorção radicular interna? Que parte do canal radicular e não de fora para dentro. A externa parte da lateral da raiz, né, para dentro. Essa aqui partiu do interior do canal. Células no interior do canal que estão destruindo a raiz. Ô, Cláudia, e é comum Reabsorção radicular interna? Não é um caso assim bem... É difícil de ver. Não é uma coisa muito comum, não. Mas também não é nada extraordinário. Professora, só volta lá, repete como ficou o caso aí. Técnica de Clark. Aí só coloca assim, para avaliação da reabsorção radicular aqui. Reabsorção, aqui a gente não localizou nada. Avaliação da reabsorção da crista óssea, né? Só assim. E região é qual, Cláudia? Região 14 e 15. Beleza? Avaliação de quê? Avaliação de reabsorção da crista óssea alveolar. Pronto. Como que é, professora? Falei rapidinho. Caso 14, técnica de Clark, avaliação da reabsorção da crista óssea alveolar. Tá bom, obrigada. Agora é um caso que eu radiografei, né? Vamos contar mais ou menos uma historinha, né? Quando eu radiografo e vejo uma situação dessa, uma linha aqui, ó, radiolúcida, né? Sugestivo de fratura, uma lesão quase que toda em volta do dente. Aí assim, na minha opinião, esse dente já está perdido, pode extrair. Mas é um paciente complicado, difícil. Então, eu preciso provar para o paciente que tem uma fratura. Então, eu uso a técnica de Clark em suas variações para tentar dissociar essa parte do dente dessa e enxergar melhor a fratura, entendeu? Então, aqui eu fiz mudando o ângulo, né? Aqui vim mais para mesial. Concorda? Olha, aqui eu vejo o dente... Que região é essa? Eu esqueci de perguntar. Todo mundo tá aí ainda? Calou todo mundo? Tá, professora. Região de premolar inferior
Esquerda. Exatamente. Que número? Certinho, Carlos. Dentes 34 e 35, né? Então, técnica de Clark, aqui ficou tampado, gente, desculpa. Técnica de Clark, região de 34 e 35. E aí eu fiz uma radiografia, ó, aqui eu vejo só parte do canino, né, do 33. Aqui eu vejo ele inteiro, então eu fui para mesial. E aqui eu fui para distal, eu vejo quase nada dele. E aí eu vejo, ó, que quando eu ando para mesial e para distal, aumenta aquela área radiolúcida. Então, realmente, eu provei que o dente está fraturado. Entendeu? É só para eu não fazer uma extração do dente. Isso aqui é mais documental, né? Para provar que tem uma fratura. Entendeu? Para mostrar. Essa fratura é muito evidente, né? Tem outros casos que a gente vê, assim, uma linha muito tênue. E, às vezes, vê em uma das movimentações e em outra a gente não vê. Aí fica bem sugestivo de fratura, a gente pede tomografia. Uma coisa que eu faço muito aqui na clínica, aí eu faço muito. Porque a gente atende um convênio chamado IPASGO, né? Que é o convênio dos servidores do Estado, e o convênio não libera tomografia sem a técnica de Clark. Aliás, para liberar uma tomografia é uma canseira. Então, eles sempre pedem a técnica de Clark para provar que tem suspeita de fratura. Então, a gente faz a técnica de Clark e aí sugere no laudo que precisa de uma tomografia, porque quando a fratura é evidente, na técnica de Clark, a gente viu, não precisa irradiar o paciente para tomografia num caso desse. Mas, às vezes, a gente vê uma leve sombra, sabe? Muito tênue. Aí, sim, a gente faz a tomografia para enxergar. Ontem mesmo teve um caso desse aqui, mas nem deu tempo de colocar. Professora, e nesse outro dente, com uma imagem radiolúcida, o que é isso? Aqui, É. lembra que eu falei para vocês? Aqui a gente olha, o canal não tá assim aquela maravilha, né? Mas também não tá uma lesão radiolúcida, escura. Eu imagino que isso aqui seja uma lesão cicatricial. Quando eu vou laudar isso aqui, eu falo, olha, imagem sugestiva de rarefação óssea periapical circunscrita na raiz do dente 35. Aconselho associar com exames anteriores, porque pode ser uma lesão cicatricial. Aí, o que o dentista vai fazer? Vai olhar para essa radiografia, para esse dente, para a radiografia que foi feita desse dente no dia que terminou o canal. Estava mais escuro que isso, uma lesão maior e mais evidente, então é sinal que ela está cicatrizando, está formando o osso. Ah, não, estava desse jeitinho, então é sinal que é uma lesão ativa, né? E aí precisa ser retratado esse canal. Então, a gente sempre pede para associar com dados clínicos, se o paciente sente dor ou não, e comparar com exames anteriores. Ah, eu não tenho exame. Ah, então daqui 6 meses eu radiografo de novo, se o paciente não tiver com dor. A lesão diminuiu, então é cicatricial. A lesão aumentou, é uma lesão ativa. Continuou do mesmo jeito, é uma lesão ativa. Entendeu, Larissa? E esse objeto radiopaco? Isso aqui? Isso aqui chama-se núcleo intracanal, retentor intracanal. Por quê? Porque o dente só tem raiz, né? Então, a gente faz um preparo protético, que aqui está muito mal feito, coloca esse retentor e vem com o dentinho por cima. Provavelmente, tá vendo que aqui a gente vê uma sombra muito leve? Provavelmente é um dentinho ou provisório ou de resina pura, né? Que ela não é radiopaca. Ela deixa passar os raios-x, então a gente não enxerga o formato dela. Professora, no caso, esse paciente, ele tem periodontite por causa do dente do lado? Desse aqui? Aqui formou uma lesão chamada lesão endoperiodontal, né? Que começou lá no ápice e foi por toda a raiz do dente, destruindo o osso e chegou lá na crista óssea. Então, ela começa do canal, né? Começa endodonticamente e se torna periodontal. Chegou lá na crista óssea a lesão.
Então, o tratamento tem que ser feito dos dois, né? Aqui a gente acompanha, né? Compara, igual eu expliquei para Larissa, e aqui o tratamento é exodontia. O dente está fraturado, não tem como salvar mais. Certo? Então, Professora, só mais uma dúvida. E esse paciente não tem molar, não? não tem molar, os molares ausentes. Eu acho que está ausente até o terceiro. Vamos olhar nessa radiografia aqui. Até o terceiro. Isso, Ô, né? Cláudia, aí como que ficou esse caso aí? Técnica de Clark, Então, vamos lá. região. Técnica de Clark, região 34, 35. Pesquisa de fratura dental. Só isso. Beleza. Tá bom? Só para vocês entenderem que a técnica de Clark não é só para localizar o objeto, é para pesquisar também casos de fratura. E agora, qual técnica que é essa? Essa é de Miller? Quem disse? Lucas. Técnica de Miller-Winter, né? Qual região que a gente está examinando? Cláudia, peraí, no outro lá é Molares. 34, 35, avaliação de fratura? Sim, Gustavo. Beleza. Qual que é essa, gente? Região de molares. Miller-Winter, região de... Esse aqui é o objeto da minha avaliação. Qual dente que é esse? 45? 45, muito bem, Lucas. Então, é região de... Apesar de ter cortado um pedaço da radiografia aqui, né? É região de 44, 45. E a técnica Miller-Winter. Vamos passar. Miller-Winter. A gente monta o slide bonitinho, aí depois ele faz isso na hora de projetar. E aqui, qual que é a técnica de Miller-Winter? Eu faço uma radiografia periapical normal, e aí eu uso o filme periapical para fazer uma radiografia oclusal. Então, são duas radiografias perpendiculares entre si. Então, essa aqui é uma radiografia oclusal, ou periapical, e essa é a oclusal feita com filme periapical posicionado no dente do meu paciente, e eu venho com o feixe de raio-x aqui. Lembra? Aqui eu estou olhando para a oclusal. Olha esse dente aqui na periapical. Parece que eu vejo só a coroa dele, né? Mas olha por quê. Porque sobrepôs praticamente tudo, coroa e raiz. E aí eu preciso de um pouco de anatomia da mandíbula. Aqui é o que da mandíbula? Que parte? É o corpo. Lingual ou vestibular? Essa é a lingual, né? Essa é a lingual. E essa? A vestibular. E aí eu consigo, ó, que o dente está atravessado no rebordo alveolar, né? Ele está assim, ó. A coroa dele voltada para a lingual e a raiz voltada para vestibular. Não é isso, ó? A coroa por lingual e a raiz por vestibular. Então, vamos lá? Caso 16. Técnica Miller-Winter. Sim? O dente. Sim. Coroa voltada para lingual, ápice radicular para vestibular. Cláudia, os dentes são qual? 44 e 45. Certo? Pode passar? 44, 45 e raiz como que é? A coroa voltada para lingual e o ápice radicular para vestibular. Certo? Ô, Cláudia, no caso, esse dente aí que tá invertido aí, coroa e raiz, ele é o 44? É o 45. O 44 tá aqui. 45. Certo, beleza. Tem que informar isso também. Dente 45 impactado, né? Cláudia, aí coroa voltada para lingual e ápice radicular para vestibular. Exatamente, Gustavo. Beleza. Não entendeu, Carlos? Então, vamos lá. Eu fiz uma radiografia periapical, né? Normal, ó. O filme em pezinho, paralelo ao longo eixo dos dentes.
E a técnica consiste em fazer outra radiografia oclusal. Eu coloco o filme perpendicular ao longo eixo dos dentes e perpendicular àquela radiografia periapical que eu fiz. Aí, quando eu olho para essa radiografia, eu obtenho uma radiografia oclusal, apesar de ter usado um filme periapical. Aqui ele está aumentado só para ver melhor, mas é o mesmo filme, entendeu? Aí, o que acontece? Eu olho para o contorno da mandíbula, nos conhecimentos de radiografia que eu tenho, e vejo que aqui é a face lingual. Por quê? Porque está côncavo, aqui está convexo. Aqui é o vestibular. E vejo, olha, eu olho para a anatomia do meu dente e vejo que a coroa está aqui. Então, a coroa está voltada para a lingual e o ápice radicular para vestibular. Entendeu? Posso passar? Pode. Pode, Carlos? Gente, pode passar, né? Todo mundo concorda aí? Então, tá bom. Cláudia, quantos casos que você trouxe para essa aula de hoje? 20 e 24, parece. Mas é mais rápido as outras, gente. Professora, Hum, você falou que o dente 45 tá o quê? tá. Amanda, ó, a coroa voltada para a lingual, né? Tá impactado, com a coroa voltada para a lingual e o ápice radicular para vestibular. Ah, tá bom. Ele tá atravessado no rebordo alveolar. Entendi. Tá ótimo. Obrigada. Agora tá fazendo sentido, né? Mas é assim mesmo. Vamos lá. Mais Miller-Winter, ó. São 3 casinhos. Caso 1, ó, a periapical. Tá vendo que tem um dentinho estranho aqui, ó? É um dente fusionado, tá? É um dente geminado, aliás. E aí eu faço, ó, a periapical e a oclusal. Aqui é que lado? Vestibular. Vestibular. O lado côncavo é o lingual. Tá uma bagunça, mas a gente consegue enxergar. Olha a coroa do dente, né? Viu a coroa? Olha o ápice radicular. Tá vendo que ele tá empurrando na cortical, né? Então, a coroa, caso 17, dente 1, né? A região, qual região que é, gente? Dente 35 e 30, entre 35 e 36. 34 e 35, né? E 36 também, se quiser colocar. Então, caso 1, né? Caso 17, dente 1. Coroa pela lingual, cardes e ápice radicular pela vestibular. Aqui, quais dentes? 34, 35? Olha o lado. Aqui é o esquerdo, aqui é o direito, concorda? Onde está o molar? Está para distal? 45, 46? 44, 45, 46 a região. Concordou, Joalice? Professor, Oi? aí, Essa imagem tá terrível. As imagens não são muito legais, gente. Tem que ter paciência comigo. professora, aí no caso a gente tem que colocar dessa primeira fileira aí, dessa segunda. Põe assim, ó. Caso 17, dente 1. Dente 2, dente 3. Então, vamos lá. Ó. O dente 2. Pode falar, Eliane. Caso 17, o dente 1, região 44, 45 e 46? Não. Vamos voltar. Vamos organizar a Cláudio, eu vou organizar dessa forma, né? Eu vou analisar as 3 primeiras radiografias que estão em cima, tá marcado,
e as três de baixo para outro caso, né? Não, não é isso. Não é isso. Ó. É o- Aqui, ó. Explica de novo. Esse aqui é um dente que Uhum. foi radiografado, periapical e oclusal. Esse Ah, aqui é tá. outro dente que foi radiografado, periapical e oclusal. E esse aqui é outro dente que foi radiografado, Entendi. periapical e oclusal. Então, Beleza, então vou vamos colocar chamar, ó, assim. Então. caso 17, dente 1, dente 2 e dente 3. Vou ter que encerrar Pronto. a aula para voltar. Beleza. Uhum.